2019, nós estamos trabalhando a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado. O resultado, que é a PEC 45, já nem deveria ser chamada de PEC 45, porque ela é a PEC 45 barra PEC 110. O deputado Aguinaldo Ribeiro teve o bom senso de colher todos os subsídios do Senado para aplainar o caminho da aprovação no Senado, na sequência da aprovação da Câmara, que aconteceu há pouquíssimos meses. Então, vejam vocês a sabedoria que tem tido o Legislativo nesse particular. Aproveitaram o esforço de vários anos, aprovaram na Câmara e poucos meses depois nós temos a chance de, no dia de hoje, quem sabe como presente de aniversário para o nosso vice-presidente Alckmin, que está a cargo da reindustrialização do país, dar de presente a reforma tributária que há 40 anos é esperada. Eu falo disso porque a reforma tributária, Lucchesi, ela é a pedra angular de um projeto de desenvolvimento. Nós estamos atravancando o desenvolvimento brasileiro com o sistema tributário atual. Todos os empresários sabem disso. A disputa que se faz entre os empresários, muitas vezes, se dá por planejamento tributário e não por eficiência na produção. Não vence o mais produtivo, não vence o mais eficiente, vence o que tem melhor advogado, vence o que consegue colocar na legislação um dispositivo que abre brechas para discussão judicial, vence aquele que vai para o litígio e às vezes leva 17, 18 anos para pagar aquilo que é devido, esperando um refis para pagar menos do que o seu concorrente correto. Nós não vamos a lugar nenhum com esse sistema tributário. Nós não temos condição de avançar com este sistema tributário. E o ministro Camilo mandou a outra perna desse projeto, que é a reforma do ensino médio, também um outro gargalo importante. O desenvolvimento de um país se faz, sim, com tecnologia de ponta, se faz, sim, com cursos superiores, mas não tem país desenvolvido que não ofereça para a juventude ensino médio de qualidade, para aqueles que não queiram fazer uma universidade. E nós estamos falando que nós estamos vendo que 50% dos jovens da OCDE não vão para a universidade, mas têm o direito à profissionalização, têm o direito a um certificado profissional, têm o direito da inserção no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, com dignidade e com salários adequados. Se nós fizermos essa agenda avançar, nós teremos muito a contribuir com as futuras gerações. Muito. E eu diria que hoje a tarefa de todos nós, se alguém aqui conhece um senador, não perca a oportunidade de dar um telefonema para esse senador hoje e fazer um apelo. Não se trata de governo e oposição, não se trata de PT e PL, não se trata disso. Uma coisa que é geracional, que vai produzir por décadas os efeitos, não pode ser objeto de polarização política nesse nível que está se propondo. Não se fecha a questão contra uma reforma tributária. Faça um apelo para o senador da sua relação. Diga para ele colocar a disputa partidária de lado hoje e colocar os interesses do país em primeiro lugar. Será um grande dia se nós fizermos isso. O presidente Alckmin tem todo o direito de fazê-lo, mas ele tomou todos os dados que eu ia aqui falar para vocês da economia brasileira e já os apresentou. Falou de emprego, falou de PIB, falou de câmbio, falou de taxa de juros. Então, não vou repetir o que ele disse, porque é tudo verdade, e ele sabe mais do que ninguém, porque acompanha o dia a dia da indústria, do comércio e dos serviços, a necessidade de nós continuarmos a avançar na agenda econômica. E a reforma tributária é um item de uma dezena, parte da qual o Congresso já se manifestou favoravelmente ao governo, depois de muito debate, de emendas, de mudanças, mas aprovou. Mas nós temos uma agenda ainda até o final do ano pesada no Congresso, além da reforma tributária,
que visa preservar a reforma tributária em primeiro lugar, porque está dito ali na emenda constitucional que ela será neutra do ponto de vista arrecadatório, como proporção do produto interno bruto, mas nós precisamos fechar o gap do déficit público, combatendo o desperdício tributário, combatendo o gasto tributário injusto, que enriquece o rico e empobrece o pobre, que deixa o rico mais rico e deixa o pobre sem escola e médico no posto de saúde. Isso nós não podemos admitir. Nós criamos uma série de mecanismos no passado recente para incrementar a escola pública, a saúde pública, a assistência social pública, e nós temos que dar sustentabilidade fiscal para as despesas que foram e para as quais não havia fonte de financiamento. Então, são duas as tarefas a cumprir. De um lado, garantir a transição neutra da reforma tributária e, da outra, combater o desperdício tributário, o gasto tributário, que atingiu o patamar de mais de 6% do produto interno bruto, só no plano federal. Mais 4% no plano subnacional, nós estamos falando de 10% do PIB. Metade disso desperdiçado. Metade disso mantido na reforma tributária. Porque é meritório. Ninguém quer taxar a Santa Casa. Ninguém quer taxar o ProUni. Todo mundo tem sensibilidade para saber quem tem capacidade contributiva e quem não tem capacidade contributiva. Agora, atacar o desperdício tributário é essencial para reequilibrar as contas. E por que isso é tão importante? Primeiro, para não fazer recair o ajuste sobre o ombro dos pobres, como se fez ao longo dos últimos 7 anos. Não podemos repetir esse erro. Então, aí, felizmente, a fome começa a diminuir fortemente no Brasil, o desmatamento começa a ser reduzido, tudo vai voltando para o seu devido lugar. Mas quanto sacrifício foi feito nos últimos anos que significou um empobrecimento da população que mais precisa de atenção e que nós não podemos desassistir. Então, vamos sim reequilibrar as contas, mas mirando, né, aquilo que é efetivamente o desperdício. E eu diria para vocês, sem sombra de dúvida, que o gasto tributário, Jorge, talvez seja o maior desperdício, porque é o mais opaco dos gastos. Ninguém tem a noção, né, de para onde esse dinheiro vai. Nós agora estamos dando transparência a tudo, para que a sociedade brasileira possa acompanhar efetivamente o que acontece com o seu dinheiro, para que nós possamos conduzir a economia brasileira para um patamar de sustentabilidade fiscal, social e ambiental.